Sou o professor Tommaso De Rosso, aqui no Departamento de Física da PUC-Rio. Esse é o NanoLaser Lab, o lab do qual sou coordenador, laboratório de síntese e caracterização laser de nanomateriais. O trabalho ficou de interesse para a comunidade científica, que publicamos recentemente, tem mesmo a ver com a produção de nanomateriais usando uma técnica chamada de ablação por laser pulsado e líquido. O trabalho foi publicado no jornal Small Science. Temos também o prazer que o trabalho foi feito também como uma das capas principais do jornal, devido aos resultados científicos particulares que foram obtidos. Em particular, a técnica de ablação por laser pulsado em água é décadas que é considerada como a técnica de produção de nanomateriais, como se fala, verde. Ou seja, é uma técnica que responde a uns dos parâmetros necessários para poder encaixar uma técnica de síntese como técnica verde. Um dos requisitos é que a ausência de produtos secundários. Então, todas as reviews e todos os trabalhos que foram feitos nesses últimos 40 anos têm um denominador comum de considerar essa técnica como verde, com a ausência de produtos secundários. Nesse trabalho nós conseguimos demonstrar, depois de um esforço que durou quase 10 anos, junto com colaborações seja internacionais, seja a nível nacional, conseguimos demonstrar um novo paradigma sobre os princípios físico-químicos que regulam a ablação por laser pulsado na água. Nós conseguimos demonstrar que é possível controlar na real que tem produtos secundários, sim, e que esses produtos secundários podem ser controlados dependendo da quantidade de gases, essencialmente de CO2, que vamos introduzir no meio líquido. Além da novidade do ponto de vista da ciência fundamental, tem diferentes aplicações práticas que podem ser vislumbradas no futuro. Por exemplo, nesse trabalho que foi publicado, nós conseguimos efetuar, através do laser pulsado, a reação de redução da CO2, conseguindo de transformar pela primeira vez a CO2 em um material sólido. Esse material sólido que vai depois a se ligar de forma física, de forma química, junto com as partículas metálicas que são produzidas simultaneamente nesse processo. Pois nesse processo é colocado um halo metálico no ambiente líquido, é injetado CO2 ou em forma de gás diretamente, ou através, por exemplo, de hidróxido de sódio, outro tipo de hidróxidos, que chamam a CO2 da atmosfera, e depois é começado o processo de ablação. Então, em vez de obter nanopartículas, como se fala, livres de ligante, como sempre descritas na literatura, nós conseguimos demonstrar que, dependendo da quantidade de CO2 e também do pH do ambiente líquido, é possível obter diferentes tipos de produtos secundários. A coisa mais interessante é que também, sem colocar de forma externa, ou seja, sem forçar a introdução da CO2 no ambiente líquido, ou seja, fazendo o processo de ablação em água, por exemplo, deionizada, em equilíbrio com o ambiente circunstante, é sim possível ver esse efeito, porque também nesse caso, por exemplo, usando átomos de ouro, nós conseguimos demonstrar uma possibilidade de sintetizar partículas de ouro onde tem monóxido de carbono que é ligado na superfície das partículas. Por exemplo, essas partículas com monóxido de carbono, ainda esses são resultados não publicados, mas conseguimos demonstrar através de colaborações internacionais que tem um forte efeito, por exemplo, pro-angiogênico. Então,
se comportam essencialmente como nanopartículas para a liberação controlada de monóxido de carbono, com diferentes aplicações, seja para terapias anti-inflamatórias, que para terapia pró-angiogênicas em células endoteliais. Resultados, em vez publicados no jornal Small Science, demonstram que os outros subprodutos, além do monóxido de carbono, que consistem em ácidos carboxílicos de diferente tipo, se ligam às nanopartículas de forma física ou de forma química e, por exemplo, considerando os clusters de dimensões inferiores, que têm uma propriedade de fotoluminescente, conseguem de aumentar o que é chamado de ganho quântico da fotoluminescência. Quando colocamos pouca CO2, obtendo nanopartículas essencialmente quase ligand-free, por exemplo, o ganho quântico é de 2%, e quando introduzimos a CO2 para obter maior quantidade de ácidos carboxílicos, conseguimos de obter um aumento de uma ordem de grandeza do ganho quântico até 20%, que é devido à proteção que esse material, que é autogerado durante o processo de abração com laser pulsado, consiga de proteger os clusters fotoluminescentes. Agora, a pesquisa tem, na real, um respiro que é maior. Por quê? Porque esse primeiro trabalho foi efetuado usando somente alvos de ouro, mas tem, obviamente, agora se abre toda uma linha de pesquisa onde, além dos alvos de ouro, podemos, e já estamos fazendo, na real, já tendo resultados interessantes, diferentes outros tipos de alvos, principalmente metais de transição. Então, podemos falar que se abriu uma nova frente, uma nova linha de pesquisa que esperamos que possa ser de interesse a nível mundial. Outro tipo de interesse vem também do âmbito da energética. Isso por quê? Porque pela primeira vez que conseguimos também de reduzir a CO2 no estado sólido. Isso por que é importante? É importante porque a redução da CO2 até hoje é feita levando a produtos que são ou solventes orgânicos ou gases, monóxido de carbono e metano. Se de um lado o monóxido de carbono e metano, obviamente, ainda criam diferentes propriedades ambientais, solventes orgânicos, por exemplo, apresentam um problema de armazenamento, porque são sempre substâncias voláteis. Então, acho que tem também essa perspectiva muito interessante de conseguir, no futuro, de fazer outros diferentes estudos que têm a ver com as propriedades da redução em estado sólido, usando também outros alvos metálicos. Para acabar, tem também do ponto de vista da física fundamental uma outra importante consequência. Por quê? Porque, por exemplo, o processo de ablação por laser é considerado como um método de laboratório para poder simular o bombardeamento de micrometeoritos. Então, através desse processo, podemos agora, injetando a CO2 e outro tipo de gases, simular a atmosfera que existe, por exemplo, em torno de objetos menores no espaço interestelar ou no sistema solar, e poder estudar eventuais caminhos, novos caminhos que podem levar à geração de moléculas complexas no espaço. Muito obrigado.